Oi, pessoal, namastê, bem-vindos. A gente vai iniciar mais uma live muito especial com o Alex, meu grande amigo que acabou de entrar. Já tô acenando, não, tem que entrar aqui. Pronto. Que legal. Bem-vindo todos. Olá, Oi, Alex, meu grande amigo. e aí, tudo bom, Diogo? Tudo Beleza? ótimo, namastê. Namastê, quanto tempo? Pois é, que saudades. Igualmente, igualmente. Nossa, nem lembro quando que a gente se viu. Eu acho que foi uma vez que você veio aqui na minha casa, Ah, verdade. um curso Nossa, que faz você um deu ano. aqui em Campinas, lembra? Sim, sim. Você e a Lu passaram aqui rapidinho e tudo. Trouxeram um brinquedo pro Miguel, que até hoje ele brinca. Ah, que bom, que legal. E Sim, aí? deixa eu dar uma introdução então para o pessoal que está em casa, né, que está entrando agora. Isso. Eu vou dar uma introdução na nossa live. A gente tem assuntos infinitos, né, Alex? A gente Se dura 3 horas se deixar. Com certeza. Mas eu vou dar uma introdução, né, e o Alex depois vai se apresentar para todo mundo, para quem não conhece ele. Enfim, sou amigo do Alex, acho que desde 2000 e... não vou lembrar o ano, Alex, mas a gente já faz 2011, 2011, né, em São Paulo, onde eu esqueci. dava aulas em São Paulo e o Alex, a gente se conheceu numa aula de yoga. E aí a gente ficou super amigos e eu admiro muito o trabalho do Alex desde sempre, porque ele, desde aquela época, já trabalhava com a constelação familiar, né, Alex? Sim, sim. Desde aquela época já trabalhava com a constelação e, e aí a gente sempre teve muita afinidade, né, com os conhecimentos, com o yoga, que também é da prática do Alex, né? A esposa do Sim. Alex é professora de yoga, a Lu, uma grande amiga também. E, enfim, eu só estou dando essa introdução, mas eu prefiro que o Alex se apresente formalmente para vocês. Vai lá. Então, boa noite. Obrigado, Diogo, por ter convidado aí para a gente bater esse papo. Boa noite, pessoal. Como o Diogo disse, a gente se conhece já vai fazer quase 10 anos. E o Diogo foi meu professor de yoga. Eu sempre gostei muito de yoga, então era um movimento assim que eu já buscava lá atrás, né? Quando eu percebi assim uma necessidade de me conectar com o corpo, de me conectar com a mente, mas de um jeito mais centrado, mais equilibrado. E aí a gente se conheceu. O Diogo, inclusive, apresentou minha esposa, né? Porque ela veio substituir uma aula dele, que ele não parava quieto. E aí ela começou a fazer as aulas no lugar, aí papo vai, papo vem, a Domuca para cá, a Domuca para lá, e aí a gente acabou se entrosando. E eu sou constelador, né, como o Diogo falou, eu trabalho com constelação familiar sistêmica, não sei se todos conhecem, é uma terapia que veio através do Bert Hellinger, um alemão, terapeuta alemão, que já faleceu recentemente, e é muito conhecido o trabalho em grupo, mas também é um trabalho que é feito individualmente, é possível, né, a gente muda um pouquinho a forma, e é isso, né? Uma técnica diferente. Né, a gente trabalha com questões psicológicas das pessoas, mas acreditamos que nós herdamos muita coisa dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, para o bem e para o mal, entre aspas, né? Porque não é bem pelo mal, porque tudo aquilo que vem como desafio, na verdade, é uma oportunidade da gente aprender também a crescer, né? A ter resiliência, né? Desenvolver habilidades. E a constelação ela mostra essas relações, né, daquilo que a gente traz de benefícios e daquilo que a gente traz de desafio dos nossos antepassados. Poxa, que legal, né? Eu, assim, sou muito fã do trabalho da constelação. Tive já, eu acho que eu fiz uma constelação com você lá na casa do Tato, né, Alex? Acho, não me engano. Foi exato, lembro. Fizemos uma Nossa, constelação. você está falando, eu tinha esquecido, mas é verdade.
Eu Fiz fiz uma com uma com você e fiz uma com a Ana, a Ana com também, ela, foi com você. foi individual. E é muito impressionante, né, o poder do trabalho em si, como as coisas se encaixam quando a energia flui, né, porque tudo parece que está aí pronto, né? Só a gente dar espaço para que as coisas possam fluir e acontecer. Uhum. E essa ideia que a constelação nos traz, e você vai poder falar com muito mais propriedade do que eu, me fascina, né? Para Sim, mim, me conecta, porque para mim é como música, né? Música, sim, para mim, a constelação é música, vamos dizer assim, né? No sentido de fluir os elementos, fluir os eventos, e hora desaparece, hora se manifesta mais intenso, e aquilo rola uma dança cósmica ali das heranças, né, do passado, que estão ali incrustadas, às vezes, na nossa vida mental, emocional, e a gente nem percebe, sim, mas sim. estão ali presentes e na constelação se revela para a gente poder enxergar, e é maravilhoso, não é? Eu sinto essa magia no trabalho da constelação. Mas E eu vou aí, aproveitar e já até fazer uma pergunta para você. faça. Você vê essa magia também, com certeza, né, em todo o trabalho, mas e você vê como que é o gancho que você vê dessa história toda da constelação com o yoga, com o trabalho do yoga, que é o nosso Então, tema. né? É legal, né? Constelação e yoga, né? Parece macarrão com sushi, né? Não vai combinar. Mas, na verdade, eu acho que tem tudo a ver, sim, né? E eu vou pegar o gancho a partir da sua fala, né? Você fala dos eventos que vão acontecendo e parece que existe uma programação, né? Tem uma sintonia, uma música, né? Parece ter uma orquestração e algumas coisas vão se mostrando não só no campo da constelação, porque eu acredito que a gente vive uma grande constelação. Então, a constelação não é o atendimento, né, aquele grupo ou atendimento individual. A constelação é a vida, né, na minha visão. E aí uma coisa que eu acho que une essa ideia, por exemplo, na sabedoria indiana se fala de registros akáshicos, né, que são memórias antigas que se acredita às vezes, né, em algumas linhas que vêm de vidas passadas, mas na constelação a gente acredita que vem de gerações passadas. O que no fundo dá quase na mesma, né? Porque não importa se eu estou identificado com meu tataravô ou se de repente eu fui um tataravô, né? Isso eu acho que é uma forma de falar. E então eu já vejo isso, né? Que a gente traz essas memórias, que nós somos frutos de uma raiz, né? E essa raiz ela é do jeito que ela é. Então não adianta eu olhar para o lado, né, e eu sou uma maçã, eu olho para o meu lado e tem uma laranjeira, e eu queria ser uma laranja, mas eu não sou laranja, eu sou maçã. Então a gente acaba aprendendo a lidar com aquilo que nós somos, olhando para as nossas raízes, né, para os nossos antepassados. E aí eu vejo nesse ponto, né, uma coincidência do yoga. E eu também entendo o yoga como, acredito, né, como você também nos ensinou, né, e ensina, como um caminho de vida. Não é só um asana, né, não é uma postura só. E dentro do caminho de vida que é o yoga, por exemplo, ele fala muito da não violência, né, de você não combater algo com agressividade. Ele diz muito desse lugar, né? E na constelação a gente diz algo semelhante, que a gente fala que os problemas, né, que o sofrimento ele é causado pela reação, por aquilo que a gente nega, por aquilo que a gente exclui. Então também eu entendo que é um casamento da filosofia do yoga com a filosofia da constelação, né? E a gente poderia dar diversos outros tipos, né, de comparações, onde o yoga ele trabalha de uma forma semelhante, né? Semelhante não vou dizer, mas ele trabalha mesmo os aspectos, né, emocionais, inconscientes, através de formas diferentes, o yoga acaba atingindo também os objetivos que a constelação quer buscar, né? Que é esse lugar de equilíbrio, esse lugar de aceitação, esse lugar de inclusão, como a gente fala na constelação. E é isso.
Não, perfeito, Alex. Assim, a gente pode olhar para isso e aí é algo que a gente precisa realmente prestar atenção, né? Se você ainda não fez uma constelação, né? Quando tiver a oportunidade, faça. Né? Se você ainda não faz yoga, uma prática, experimente, né? Faça uma... Porque assim, a gente pode falar muitas coisas e nada vai substituir a experiência das pessoas com aquela ferramenta, não é? Uhum, Mas a ideia é que o que o Alex falou, que é tão precioso, e nas meditações que eu tenho feito nos últimos dias, a gente também trouxe, que é essa ideia de não excluir nada, não excluir uhum, ninguém. Incluir as coisas é trabalhar no amor. uhum, Porque se existe amor, não pode existir exclusão. Não, 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 sim, quando existe alguma exclusão, por mais que você não goste de determinada coisa ou de determinada pessoa, ao fazer o exercício de excluir, você fecha um campo. E uhum, ao fechar esse campo, você limita a tua experiência, limita a tua visão e limita a tua capacidade de compreender o que está acontecendo. E aí sim, a gente realmente fica cego, né, Alex? A gente fica não consegue enxergar soluções, porque entra num embate onde você olha para a nossa sociedade com N questões que estamos vivendo, de desafios, etc. Você vê na própria comunicação das pessoas, as pessoas estão conversando, mas não estão se entendendo, né? Não uhum, existe um entendimento porque existe um universo tão fechado dentro de cada um que não existe mais um campo de comunicação básica, né? sim, Porque a gente excluiu. Alguma uhum, coisa cada um individualmente excluiu do outro, do sistema, e aquilo vira um caos mesmo, inevitavelmente, porque ninguém está vibrando nessa energia de amor, né? De uhum, conexão. E isso o sim, yoga traz e a constelação traz, e que é a chave para mim, e o que a gente falou na nossa meditação, na reflexão, é a chave para que a gente possa não se autodestruir como sociedade, não é? uhum, sim. E rola um processo de autodestruição quando a gente fecha os campos, e só fecha, né? Então, enfim, eu não sei como você pensa, mas faz, não sei se faz sentido para você isso tudo. Não, faz total, né? A inclusão, ela é difícil. O amor é difícil, né? Então eu costumo dizer que amar o homogêneo, né? Amar o igual, amar aquele que pensa como eu, é muito fácil. Agora, amar aquele que pensa de um jeito diferente, que age de um jeito diferente, é aí que é o desafio. E aí eu entendo, né, que aí na constelação nós dizemos assim, que aquilo que está nos provocando lá fora, né, então aquela atitude radical que a gente não gosta, seja de um lado, seja do outro, né, aqueles comportamentos macabros que a gente vê o tempo todo, ok, não é que a gente vai aplaudir e vai dizer vou beijar as pessoas que fazem isso, mas dizemos que na constelação nós temos ancestrais que viveram esse lado que a gente está condenando, né, porque se a gente for fazer uma simples continha de estatística, a gente vindo 30 gerações para trás, 10 gerações para trás, já serão milhares e milhares de pessoas que estão ancorando o nosso passado. E dessas milhares de pessoas, tinha gente legal, tinha gente ruim, tinha assassino, tinha santos, tinha de todos os tipos de espécie de seres humanos, né, com as melhores virtudes e com os piores vícios. E se a gente olha para fora hoje, eu digo, aponto o dedo e falo, aquele cara não presta, isso não presta, vamos matar, no fundo eu também estou dizendo, vamos matar uma parte que está dentro de mim. E esse desafio, né, de olhar, não é deixar de agir, então a gente precisa tomar um certo cuidado, não é ser passivo, mas se a gente tem que agir, a gente não vai agir pelo ódio, a gente vai agir pela consciência. Então, às vezes, é necessário você tomar uma decisão porque o teu eu está te pedindo, mas não pelo ódio, seria pela sua consciência. Então, é nesse sentido que o amor, eu acho que ele desperta. Nossa, perfeito, Alex. É isso, né? E outra reflexão que surgiu, né? A gente tem uma sintonia muito poderosa
de vibração, porque isso que você falou também, a gente falou nas meditações, que ao olhar para fora, a gente está olhando como se fosse para um espelho. Uhum, E às vezes a gente acha que o outro a gente cria essa ilusão, né? E essa fantasia de que o outro não faz parte de mim, uhum. Ele quando não ele sempre presta. fez. Como ele, quando Uhum, ele sempre fez parte, ele é nosso espelho. Então, uhum, se a gente puder olhar para o mundo fora e entender que o que você está olhando é reflexo também de coisas que existem dentro do seu universo interno e que se você quer melhorar esse universo externo que você está olhando, a gente tem que fazer as mudanças dentro, né? Porque uhum, é de dentro para fora que a gente faz as mudanças, né? E ali você, ao abrir esses espaços dentro, tudo à volta é obrigado a mudar porque você criou uma outra frequência, um outro uhum. espaço, não é? Sim, Então, é impressionante que a gente confunde por vezes, né? Eu falo isso incluindo a mim mesmo, né? Assim, claro. nós confundimos, né? Nós confundimos a realidade com as nossas fantasias. E aí limitamos a experiência imediatamente. Uhum. Perdemos a grande oportunidade de transcender essa limitação, essas impressões de que somos todos separados, não é? De uma Uhum. forma onde não existe mais conexão, né? Então aí você vê as pessoas vibrando na sintonia da tristeza, da angústia, da solidão, né? Quando elas nunca foram sozinhas, nunca foram Uhum. abandonadas por Abandonadas. ninguém, não é? Sim, E as pessoas sim. se sentem abandonadas e Traídas. traídas, traídas. Uhum. E tudo porque a gente não, não, não está olhando com os olhos certos, né? Com os óculos certos, talvez, né? Sim. Fundamental nesse momento que a gente possa falar essas coisas e todas as pessoas possam prestar atenção nesses detalhes dentro da sua história, né? Como Uhum. isso tá para você, né? Para que a gente possa fazer escolhas melhores ao lidar com os desafios, né? Pois é, eu acho que nesse lugar, né, o que que faz a gente não ser tragado por essa ilusão, né? Não ser tragado pela discriminação, pela reatividade, né? Aí o yoga, ele é uma ferramenta essencial, né? E junto com o yoga, geralmente a gente pratica a meditação também, que também é um instrumento essencial. Por quê? Porque a gente vai ver algo que nós não gostamos, e lógico que o nosso emocional vai ser pego, as nossas crenças vão ativar, então vai olhar, aquilo é ruim por causa disso, daquilo, tal. Isso é normal. Só que o ponto da gente não entrar nessa loucura e começar a reagir é o momento da gente respirar, é o momento da gente perceber que os pensamentos eles estão dentro da gente, mas nós não somos os pensamentos, que a emoção ela está aqui rolando, a gente está naquela energia, mas nós também não somos a emoção faz parte do corpo, é uma reação química, e desse lugar um pouquinho distanciado, aí a gente consegue ter essa visão maior, né? Então o yoga, eu sempre indico yoga para o pessoal que faz curso comigo, mas faço meditação e também indico o pessoal, eu falo, vamos meditar, arrume uma forma, meditação sentada, meditação andando, meditação pulando, enfim, do jeito que for, Não mas importa, né? Se não conecta, importa. né? Sim, para que a gente não seja tragado pela paixão, porque a hora que a paixão pega, aí a gente está perdido, a gente é meio que dominado por ela. Aí a gente não se domina e quando a gente vê, está fazendo besteira às vezes, está se machucando e a paixão nos leva para é uma coisa gostosa, né? Por isso que é bom, né? A paixão. Mas nos leva para lugares às vezes muito Não negativos, queremos. assim, né? Que Sim, não queremos, é. né? A paixão é um entorpecimento, e se a gente não perceber, a gente se apaixona por qualquer coisa, até por coisas aparentemente benéficas, como trabalho, como esporte, como distrações mil, e a gente se embriaga nisso e acaba se desconectando da vida. Né? Então, esse lugar de perceber é muito importante. Né? Quando você falou, né,
a gente estava falando sobre incluir o outro e etc. A gente falar de incluir o outro é entender com que qualidade a gente pode servir as pessoas, ou esse mundo, ou as cenas que a gente vive durante o dia a dia, da melhor maneira, né? Então, existe uma atitude interna que a constelação se coloca com muito respeito ao campo, que me traz um agrado, vamos dizer assim, né? Com a ferramenta da constelação, que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque a minha impressão é que a gente cria um campo sagrado, né? De Uhum. muito respeito, né? Com o Sim. campo, de muito respeito por todas as pessoas que estão ali realmente querendo enxergar uma realidade que não estão vendo e, e, e ali se manifesta porque todo mundo está atento, inteiro naquilo que está vivendo, né? E Uhum. como isso é precioso, porque torna as coisas, ou seja, faz com que a gente espiritualize as ações simples da vida e possa enxergar o que precisamos ver para poder resolver, às vezes, problemas de uma vida inteira, não é? Uhum. Você já deve ter Sim. visto isso muitas vezes nas constelações, né? Pessoas que, por uma constelação ou outras, enfim, resolveram problemas que estavam ali enraigados há 10 anos, né? Enfim, Sim. a vida inteira, e ali se dissolve naquele momento, né? Os insights que vêm, às vezes a pessoa não está nem constelando uma questão dela, ela está participando de outra constelação e vem um insight profundo porque ela, no fundo, ela está pronta para ver e ela diz internamente, eu quero ver. Então, isso que você falou é muito importante. A constelação, no meu ver, na minha forma de trabalhar, é realmente uma coisa sagrada, no sentido de sacro, né, uma coisa que vem do coração, né, a gente está a serviço do amor. Né, a constelação, o Bert Hellinger, ele trouxe as ordens do amor, que é aquilo que embasa a constelação, que significa ordens que faz com que esse amor maior flua. Então, uma das questões principais é a não exclusão. Né? A exclusão, ela traz sofrimento e quando a gente inclui, ela traz um alívio. E aí, a minha forma de fazer constelação e de atuar e também de ensinar é que a gente olhe cada detalhe daquilo que está ocorrendo na constelação com muito respeito. Pode ser, às vezes, que é muito ruim olhar. Então, a gente vai ver no movimento uma mãe abandonando um filho. E aquilo vai pegar para alguém que também, por acaso, foi abandonado, ou para alguém que tem uma crença espiritual muito forte contra a mãe que abandona, enfim, não importa. Mas o nosso dever é olhar para isso, olhar até para o nosso incômodo com respeito também, porque ele faz parte, então nem isso deve ser excluído, e permitir, né, que o movimento flua. Então a gente continua presente, seja nos melhores movimentos, naqueles mais bonitos, mas também naqueles mais difíceis. E isso é tão simples, isso a gente pode fazer no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo ele é tão curativo, né, porque realmente esse insight que você falou, essa mudança de vida que a pessoa pode ter, ela pode ter no momento que ela olhar com esse olhar mais inclusivo, mais amoroso, para o cara que fechou ela no trânsito, para aquele marido, para aquela esposa que agrediu ou fez enfim, alguma coisa muito triste, muito chata. Então, quando a gente consegue olhar com amor para algo que nos incomodou demais, distanciado, incluindo até o incômodo que aquilo pode ter trazido, a energia transmuta. Então, isso é uma constelação que você pode fazer ao vivo em qualquer momento. Sim. E é um treino, né, Alex? Vamos falar aqui que é um treino, não é uma coisa que mística, né? É algo que a gente pode treinar na vida, praticar, né? Sim, sim. Um exercício de você estar ali disponível para a experiência, né? Saindo do automático, né? E aí você tem a oportunidade de se humildar perante o campo, perante as situações que você está vivendo e
Puxa, como eu posso servir da melhor maneira, né? Eu tive uma experiência por alguns momentos da minha vida que eu trabalhava com pacientes especiais, de, né, com deficiências múltiplas, com várias dificuldades cognitivas enfim. E, e a gente tinha todo um campo ali, né, uma atmosfera onde tinha, às vezes, corpos com muitas dificuldades de movimento, capacidades muito comprometidas de várias formas. E você vê que existem pessoas que têm dificuldades de lidar com o diferente, aquele que não Uhum, corresponde como igual para você, né? E, e, e a gente tem essa dificuldade. Então, por que que a gente não pode olhar para o outro que a gente não sabe lidar e falar, por favor, me ensine, eu não sei lidar com você? E ser humilde no sentido de eu não sei como me comportar com você, né? Eu não sei uhum, como lidar. Me ensina, o que que eu posso fazer? Porque eu não quero excluir você, eu não quero entrar num embate onde eu vou me ferir e vou ferir a você, não é? uhum. Então, se a gente Sim. tiver essa capacidade de olhar para as cenas das nossas vidas vai ter aquelas pessoas que você vai ter dificuldades de lidar, aquelas que você não sabe, e tudo bem, não é um problema. Eu acho que o exercício de não nos tornarmos arrogantes, de eu tenho que saber tudo porque eu já tenho experiência, eu sou terapeuta, eu sou isso, não, né? Sou livre para poder aprender com esse universo que está me mostrando às vezes uma coisa difícil e como eu posso lidar? Eu não sei, me ensina. Essa Uhum, atitude muda completamente a figura. E eu vejo que é essa atitude que onde a constelação funciona. sim. É E esse, nesse lugar específico, frequencial, onde a pessoa entra no coração de eu não sei como lidar, me ensina. O campo uhum, na hora mostra, Alex. Na hora exato. ele mostra, ele revela, abre-se os portões dos céus e a pessoa enxerga o que ela não enxergava. Eu penso mais ou menos por aí, sabe? Sim, Parece que é mágico nesse momento, porque a pessoa entra nesse lugar mais humilde, não é? sim. E a gente pode até convidar o nosso público que está aqui ouvindo a gente a Sim. fazer essa experiência. Então, se você está, né, com algum problema, essa dica que o Diogo disse como eu disse, né, é simples. Constelação é simples, autoconhecimento é simples, mas é funcional e aí a gente tem que estar pronto para ouvir a resposta. Então, a gente está com um problema e não sabe o que fazer, então diga, universo, por favor, me ensina, me mostra aquilo que eu preciso ver e tenha certeza que não vai durar, eu acho, um dia, você vai ver a resposta. Quando é sincero, né? Quando é sincero. Sim, Não sim, tem, não tem pergunta sem resposta, né, Alex? É impressionante. sim. E a gente precisa estar pronto, né, nesse lugar, porque o que que pega, né? Quando a gente fala em exclusão, a gente está falando muito de ego, né? Que é aquela construção interna que é feita por diversas crenças, diversas experiências pessoais, diversas experiências familiares, e a gente acaba defendendo essas nossas crenças, nossos posicionamentos, porque eles nos dão uma garantia de pertencimento. Então, meu ego ele é contra X ou Y ou Z porque eu me identifico com as pessoas que me ensinaram e que vivem essas crenças. E lógico, se eu vivo essas crenças, eu excluo as outras, né? E quando eu vou dizer para o universo, por favor, me mostre aquilo que eu tenho que ver, às vezes ele vai colocar na tua cara aquilo que você menos quer ver, aquilo que você mais nega, e fala, olha aí, né? Ama isso que está na sua frente, ama esse seu irmão, que de repente até está precisando da sua mão, da sua ajuda, mas ele não é, ele Como não você. está compartilhando das mesmas ideias que a sua. Né? E aí o ego ele começa a se desmontar e a gente percebe, né, esse é o nosso caminho do autoconhecimento, aos poucos a gente vai percebendo que por detrás tem amor, né? É o amor que domina tudo e não importam as diferenças. Sim, sim, não, é impressionante mesmo. E como o universo conversa com a gente de várias maneiras, né? Não,
não vem só da boca daquele que a gente gosta, né? Vem Uhum. às vezes da boca Pois é, daquele que você não gosta. sim. E E aí a aí gente você nega. tá ali, aí você nega porque não veio da fonte que você confia dentro da sua Uhum. cabeça. Pois E aí é. você fechou o campo, você perdeu toda a conversa do universo ali se manifestando para você. Então, assim, precisamos olhar com bastante delicadeza para esses eventos das nossas vidas do dia a dia, né? E, e acolher, não, e como você falou, né? Não é aceitar as coisas que as injustiças que acontecem, não é você fechar os olhos e fingir que as coisas não acontecem, né? Mas é olhar e saber que você é responsável pela competência frequencial que você está manifestando. Uhum. E esse campo frequencial que você está manifestando são escolhas suas. Por Sim. mais difícil que você possa achar as coisas do mundo fora, você decide o destino das coisas dentro de você. Uhum. E ao dar um Exato. destino equivocado para as coisas que você viveu, você paga a conta. Você Uhum. paga, você Sim. paga a conta com mais ignorância, com mais sofrimento, Sofrimento. às vezes Uhum. inútil, por simplesmente você dar um destino errado para uma experiência do passado, Uhum. né? Sim. Isso é terrível, porque a gente tem como fazer as mudanças agora, né? Sim. Tem como fazer as mudanças, não importa o que aconteceu, pode ser difícil. As pessoas podem até falar, mas Diogo, mas você não passou pelo que eu passei? O que eu passei foi muito. A gente sempre tá falando, né? O que eu passei Aham. foi A terrível. minha história é horrível. É, e tudo bem, pode ter Pode sido ser. difícil, né? Eu não estou questionando quem é mais, menos, mas não importa o quanto foi difícil o que aconteceu, mas a habilidade de transmutar tem que acontecer dentro de você. De Uhum. transmutar isso, essa negatividade em luz de consciência, de pensamentos e emoções que vão te levar para o bom. Uhum. Porque se isso não acontecer, tu vira escravo. Você vira Sim. escravo das reações e fica limitado. E isso não pode acontecer se você tem acesso a tantas ferramentas incríveis, como a constelação, como o yoga. O yoga é uma aula de yoga, é uma constelação, assim, na minha visão. Sim. Acontece ali tudo naquele momento onde a liberação dos corpos vão liberando memórias celulares e dando espaço para compreensão. E, Sim. e aí o campo se abre. Então, eu acho maravilhoso, eu sou muito fã. E fã do seu trabalho, Alex. E é Me legal, conta né, que uma coisinha, só para você sim, aproveitar e já fazer uma pergunta. Me conta como funciona, porque talvez tem pessoas que não conhecem, a gente está falando tanto da constelação. Fala mais ou menos como acontece a constelação em grupo, por exemplo. sim. Então vamos ser didáticos. Vai lá. A pessoa, alguém, né, vem com um problema pessoal que quer constelar, como a gente fala, né, um problema que a pessoa quer colocar para olhar aquilo que está sendo excluído, qual é o ponto que ela não viu, né, o que está incomodando. Então é para, no fundo, para ampliar a consciência, para ampliar a percepção. Eu costumo falar para as pessoas, porque como a constelação fica muito em moda, as pessoas acreditam que a constelação é tipo um ziriguidum que vai tirar com mágica, né, o problema da pessoa, vai melhorar a minha família, minha mãe vai ficar bem, meu pai vai voltar a amar mamãe. Não, Ô, né, não tem Alex, só nada um disso. parênteses, deixa eu interromper você, só um parênteses. Uma É, vez chegou um aluno para mim, né, na aula de yoga, só um parênteses. E ele falou: Olha, eu vim fazer a aula, minha primeira aula da vida, tava com a cara meio fechada, assim, né? Falei, mas você veio, quem te trouxe? Ah, minha esposa mandou eu vir aqui porque falou que você iria consertar a minha coluna. nossa, Ou que seja, jogando toda a responsabilidade. responsabilidade eu vou consertar a sua coluna.
né? Rola Pois uma é. esperança, né, milagrosa, né, dos trabalhos de que a pessoa não tem que Sim, fazer nada, né? O trabalho vai pois fazer é. para ela. Mas vai lá, E é desculpa isso. interromper. Não, mas é exatamente isso que eu quis dizer, né? A pessoa ela precisa ir com essa consciência. E quando não tem, a gente vai ter que dar uma cutucadinha e falar, olha, é tudo com você. E às vezes a constelação, o pós-constelação, ele não vai trazer a cura imediata. Às vezes a cura significa que tem que desconstruir uma, né, uma estrutura que estava já despencando, vai precisar despencar tudo para que você possa recomeçar. Então muitas pessoas fazem constelação e a vida dá né, vira de ponta cabeça. Mas como é que funciona? Então a pessoa vem com a constelação, vem para a constelação com um problema, a gente vai colocar, quando é feito em grupo, a pessoa conta rapidamente esse problema, a gente sintoniza, percebe se não tem essa expectativa meio infantil, porque quando tem a gente precisa pontuar e precisa trazer a questão real para a pessoa trazer consciência, e a partir desse momento a gente vai escolher alguns membros lá do grupo que não conhecem a história, que não conhecem a pessoa, e vão ser representantes da constelação dela. Significa alguém vai ser o pai, alguém vai ser a mãe, alguém vai ser ela, alguém vai ser a dor, alguém vai ser, sei lá, a doença, enfim, de acordo com a questão de cada um. E aí as pessoas espontaneamente elas vão se movendo, trazendo experiências de corpo, experiências emocionais. Então não é um teatro, tem pessoas que olham de fora e acham, mas isso é um teatro, e não é, porque quando a pessoa entra dentro do campo, como a gente fala, a gente começa a sentir. Existem explicações lógicas para isso, não vou falar agora, não é necessário, mas a gente se conecta com situações daquela história que a gente está compartilhando da pessoa. E às vezes o representante que não é médium, não é coisa nenhuma, ele começa a sentir dor, começa a sentir sono, tem vontade de deitar, ou vem uma emoção forte, ou vem uma raiva, enfim, os movimentos vão se mostrando. E a partir disso, a pessoa que está vendo, ela vai sendo afetada, todos os outros também vão sendo afetados, e vai ocorrendo esse processo que você tinha dito, né, de a possibilidade da gente olhar para coisas que são excluídas, para coisas que não estão bem claras, para crenças errôneas que a gente está defendendo assim a ferro e fogo, e de repente na constelação mostra que não era nada daquilo. Então isso vai também desconstruir essas crenças. É um processo bonito, forte, terapêutico, né? Impactante. E te pergunto, assim como no yoga, né, o corpo físico é muito importante, né, é a casa onde nós moramos, então tem todo o trabalho, né, como todos já conhecem, né, o trabalho do corpo que o yoga oferece, mas e para a constelação, o corpo, qual é o significado do constelação? Então, aí depende assim do olhar que nós vamos ter, né? A gente entende, meu olhar como terapeuta, que o corpo ele é o último local de manifestação das energias que vão do mais sutil para o mais denso, e o corpo seria a manifestação do mais denso aqui no planeta, né? Então o corpo ele tem uma razão porque a gente adquire doenças, adquire posturas, porque o corpo ele tem problemas num lugar, tem problemas no outro, e nós vamos olhar para as razões, especificamente na constelação, a gente vai olhar para as razões sistêmicas, que significa... eu vou dar um exemplo meu, que está me vindo agora, então fica mais fácil. É muito interessante que vários momentos que eu faço constelações, eu faço movimentos até para ensinar os alunos, e aí eu coloco o meu pai, eu não estou mentindo, pelo menos umas 6 vezes o personagem que era meu pai, ele começava a ter algum problema no lado direito, principalmente no braço. E meu pai teve um derrame muito cedo, ainda criança, e ele passou toda a vida dele com uma dificuldade no lado direito. Então, essa dificuldade do lado direito, ela simboliza também algo que não foi resolvido do passado familiar. Meu pai, ele foi filho dos meus avós que tinham um conflito muito grande entre eles. Eu não sei exatamente o que ocorreu, mas eu acredito que teve traição. E
tinha um amor muito grande, mas tinha também um ódio muito grande. Era uma coisa é, meio oposta, né? E eles viveram isso até o final da vida, meus avós. E na constelação, a gente diz que o filho, quando ele entra no meio dessa relação mal resolvida dos pais, ele acaba atraindo para ele uma necessidade de expiar o sofrimento dos pais nele mesmo. Então é tipo de um sacrifício. E aí é uma possibilidade, não estou dizendo que é isso, mas eu estou dando exemplo, né? Uma possibilidade que meu pai trouxe questões físicas e doenças, né, que levou para a vida toda, por causa de uma relação de pai e mãe muito complicada que ele viveu, né? E aí, se a gente vai constelar, talvez vá ver coisas ainda mais para trás, né? Vai entender talvez outras relações. Então, o corpo ele também manifesta questões sistêmicas, familiares, de uma forma muito clara. É, impressionante. E aí é interessante que como é importante a gente se comunicar, né, de uma forma clara com a gente mesmo, com o outro, né, a outra pessoa e com o campo, né, Sim. com as energias, com o sutil. Porque eu falei também hoje, ainda hoje na meditação, de que as palavras e o corpo ele é uma roupagem. As palavras são ponte do invisível. O invisível está fluindo pelas palavras. Tem muito mais coisas acontecendo do que só as palavras com os seus significados acontecendo aqui. E isso precisa levar a sua atenção, porque 90% da comunicação é não verbal. E às vezes a Uhum. gente perde todo esse conteúdo porque Não tá está lá só percebendo. no ponto visível, né? Então essa questão do corpo, de você assumir, eu tenho falado muito disso, né? De você assumir uma postura interna onde você se liberta dessas questões, impressões não só suas dessa existência, mas de todas as impressões do passado, de pais, mães, né, expectativas que acontecem gerações por gerações e aquilo às vezes vai assumindo uma carga tão pesada e a pessoa não consegue se desfazer por simplesmente não se comunicar com o Uhum. universo. Olha, isso não é meu, eu não quero isso, né? E não saber porque, como você falou, é simples. Quando acontece o esclarecimento, quando a pessoa tem um entendimento, é simples. Ela falou, pô, por que que eu estou segurando, né? Isso, Uhum. sendo que eu não preciso. Tem uma história muito legal, só para contextualizar. A Glória Areira, uma grande professora minha, uma mestra, ela contou essa história. A mulher estava carregando uma melancia muito pesada e ela entrou no trem carregando a melancia pesada e continuou carregando. O trem partiu e ela continuou carregando. Tava difícil de segurar, mas ela fazendo uma força danada para segurar a melancia. E aí o cara falou: Olha, moça, você pode deixar aqui no chão, a gente já partiu, né? Deixa aqui no canto, não precisa ficar segurando. Aí a moça responde assim: Olha, não vai dar, moço. Essa melancia é muito pesada. Se eu deixar aqui, o trem não vai aguentar carregar. Moral da É, história: antes da gente chamar a mulher de burra, que ela não sabe o que ela está fazendo, a gente faz igual. A gente carrega coisas que às vezes não precisa carregar. Porque uhum. acha que o universo não vai carregar, não está carregando você e a sua melancia junto. Que é uma arrogância, né? É uma arrogância, né? Achando que o trem É. não vai carregar a sua melancia. Quer dizer, não faz muito sentido, mas aí na constelação a gente consegue liberar. E às vezes você sente o efeito na hora no corpo, né? Sim. E isso que você contou de uma outra forma, é uma dinâmica que ocorre o tempo todo na constelação. Então, eu contei o exemplo do meu pai, filho de um casal que se amava muito, mas também se odiava muito, muita briga. E aí, o que que nós fazemos como filhos, né, filho do meu pai e neto dos meus avós? A gente diz, eu vou carregar a melancia deles, né? Como? Eu também vou atrair uma relação problemática, eu também vou sofrer. Então, meu pai bebeu muito, daí eu também comecei a beber demais. Então, a gente começa a pegar o peso deles
e de alguma forma inconsciente a gente diz, coitado, eles não deram conta, eu vou ajudar um pouquinho, aí eu pego para mim, como se eu pudesse ajudar. E aí, de repente, eu caio, porque eu não dou conta. E aí, se isso não é visto, meu filho vai fazer isso, minha filha vai fazer, e continua, cada um a carregar a melancia que não é dele. Então, na Exato. constelação, a gente faz o movimento. Papai, esse peso é seu, agora eu te devolvo. Mamãe, esse peso é seu, agora eu te devolvo. Então, é um momento da constelação onde a gente toma consciência de que está carregando um peso excessivo, que não está dando conta, e coloca o foco de realmente deixar de carregar. Mas esse foco, ele tem que ter amorosidade. Aí eu vejo pessoas às vezes falando, papai, não quero mais isso, toma. Ah, tá carregando ainda e vai continuar a carregar, porque se não tiver respeito de entender que a gente carregou aquilo também por amor, com uma inconsciência meio infantil, mas uma vontade de ajudar, a gente não consegue devolver. E com raiva é só uma cena, mas também não vai devolver nada, né? É só um chilique, né? É só um É só um chilique chilique. dental. É uma criança batendo o pé. Exato, né? E a gente faz, né? A gente faz isso mesmo. Sim. A gente perde a competência de. E entra nas fantasias que a gente cria. Mas por isso que é importantíssimo a gente não, né? Tem essa questão. Eu queria que você falasse um pouco dessa honra para que fala muito sobre dos pais, dos antepassados, né? Que a gente precisa reverenciar nossos antepassados, independente das dificuldades que tiveram, da gente gostar ou não gostar do que aconteceu no passado, mas conta um pouquinho pra gente, porque é uma coisa, é uma das partes que eu acho bonita, né? Que traz o sagrado para o campo, é Uhum. essa reverência amorosa com os antepassados, independente do que aconteceu. Fala um pouquinho pra Uhum. gente disso, Alex. Então vamos lá, né? Eu recebo, né, como eu estou nas redes sociais sempre ativo, eu recebo um monte de gente respondendo coisas, e algumas pessoas dizem, ah, meu pai me abusou sexualmente, como é que eu vou amá-lo? Eu odeio ele. Ou minha mãe né, batia em mim, depois me abandonou. Eu odeio ela, não, né, essa coisa de amar aí é babaquice, né? Ok, né? Então como é que a gente faz? É, o ser humano, ele tem uma mente emocional, né? A gente não pode descartar isso. Então, desde criança, a gente vai reagindo de acordo com as coisas que ocorrem no ambiente. Se a gente é espancado, se a gente é abandonado, se a gente é maltratado ou bem cuidado, enfim, o nosso emocional ele vai criando cascas, vamos dizer assim. Ele vai ou se traumatizando ou ficando em paz em determinados lugares. Então, para a gente chegar nesse lugar de amor, que é um lugar muito mais espiritual, né, no sentido de ser uma coisa energeticamente maior, a gente vai ter que passar pelo emocional primeiro. E aí eu sempre digo para essas pessoas, você tem todo o direito de odiar seu pai, odeie sua mãe, vá até o fundo com isso mesmo, né? Investigue esse ódio, investigue essa raiva, investigue essa dor, porque em algum momento, se a pessoa realmente levar a sério, e eu já tive vários casos, eu tive clientes que teve 3 estupros, né, inclusive dentro da família. Então, histórias assim, a gente, né, você brincou das histórias terríveis, eu já vi cada história que eu falo, meu Deus, eu tinha me matado, né, se eu vivesse isso, né. E pessoas que passaram por isso, aprenderam a lidar de uma forma consciente, lúcida e também adulta. E não é que você ama o pai no sentido de, ah, esse pai me abusou, vou beijá-lo. Não é isso, mas você ama a história, você entende o benefício que toda essa história difícil trouxe para a sua vida e o quanto que isso te desenvolveu. Então você começa a compreender o amor maior da vida. A gente sabe, né? Existem pais, existem famílias totalmente disfuncionais. E não dá para a gente querer viver abraçadinho com uma família disfuncional, porque eles vão machucar. É tipo um cachorro louco. Então, vou fazer carinho no cachorro louco, ele vai te morder e vai te passar doença, né? Mas a gente pode olhar com respeito, entendendo que existe uma razão maior por a gente ter vivido e nascido nesse lugar. E aí, quando a gente conecta com isso, a nossa força cresce muito, né? A nossa capacidade de amar cresce. Então, é esse que é o caminho que a gente busca. E a capacidade não é. E aí é importante dizer que a gente não está falando que
você amar e desenvolver o seu amor significa aceitar a coisa errada que aconteceu, Uhum, né? Você não vai aceitar a coisa errada que aconteceu. A questão não é aceitar. A questão é sentir que a escolha é sua de como você vai lidar com aquele evento que você não muda mais. uhum, Aquele sim. evento você não muda mais. É um Como passado, né? você, como você vai vivenciar a partir daquele momento que você está agora e como você vai dar, qual é o endereço que você vai dar para essas experiências? Porque se você vencer esse trabalho e transmutar isso, a, o benefício e o fato de você se tornar uma pessoa melhor é inevitável, né? O Uhum, benefício na sua vida em todos os aspectos é inevitável. Então, é fantástico você dar a chance, né? De, sim. independente o quão difícil foi, de Uhum, transmutar a negatividade e o exercício do perdão, né? Que entra no amor, onde você perdoa o que foi feito, não significa aceitar o mal que foi feito, né? Não uhum, significa concordar, né? Não é nem aceitar, é concordar com aquilo. Você não vai concordar nunca. claro. Não vai concordar nunca. Ninguém está pedindo para você concordar com as coisas, mas para você transmutar dentro de você. E aí, ao olhar para o outro, você não mais alimenta o ódio e a raiva que tanto envenena você, Uhum, sim. né? Então, é fantástico. Alex, eu quero conversar horas e horas com você. Nós temos 10 minutinhos aqui. Nossa, E, que rápido. pois é, 9 minutinhos, 8 agora. Ô, louco. E, e aí, assim, eu vou pedir para você falar suas considerações finais e falar, convidar as pessoas para os trabalhos que você faz, né? O Alex é o meu amigo famoso, ele já está nas redes sociais há um tempo, né, Alex? É o meu amigo famoso, então vocês seguem ele no Instagram, mas fala um pouquinho do seu trabalho, convida para os cursos e divulga o que você quiser e fala as suas considerações finais. Sim, então, obrigado, né, pelo convite. Foi um prazer, né, trocar essa energia amorosa que você tem e trazer um pouquinho da filosofia do yoga junto com a constelação. Achei bárbaro. O pessoal pode me seguir aqui no Instagram, Alex Possato Constelação. No YouTube também, Alex Possato Oficial, tem muitos vídeos lá. E eu tenho feito, por causa do coronavírus, a gente deu uma parada, mas eu faço cursos de formação em São Paulo, em Brasília, para constelador. Vou lançar trabalhos online agora. Primeiro vai ser um trabalho já para consteladores, que é focado numa mentoria para atendimento online. E depois eu vou lançar um outro trabalho online, que é um ensinamento, um ensino de constelação para as pessoas mais leigas, que possa aplicar as ideias de constelação na própria vida. Então não é uma formação, mas é um trabalho de autoconhecimento bem profundo, bem bacana, bem prático, para a gente trazer as ideias da constelação na prática, no dia a dia, e viver essa transformação que a gente está conversando aqui. E é isso, né? Qualquer novidade eu vou colocando aqui nas redes sociais, é só acompanhar que estamos por aqui. Ah, eu atendo online também, se alguém quiser fazer constelação, entre em contato que a gente agenda, e estamos por aqui. Gratidão, hein, Diogo? Puxa, que legal, Alex. Olha, eu estou muito feliz de poder falar com você. Saudades de poder te dar um abraço, Pois é, né? E aí, quando tudo isso passar, e você veio algumas vezes para Campinas também, né? Tem alguns vamos trabalhos que voltar, você né? já fez. E aí, retomando, aí acompanha, e se inscreva no canal do Alex e tudo. E é fantástico. Eu só tenho a indicar o trabalho de um amigo que eu admiro bastante. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A verdade é que tudo isso que nós conversamos é uma pontinha do iceberg, né? São coisas que não têm fim, né? É infinito esse tipo de trabalho, de autoconhecimento. E
e façam, né, essas conexões com pessoas que possam mostrar um caminho de conhecimento, seja pela constelação, seja pela prática, né? Se você quer conhecer um pouco mais das meditações que eu faço também todos os dias, entre em contato. As práticas de yoga também estão acontecendo online. Em breve, aproveito também para falar de alguns workshops que eu vou fazer online. Então, as pessoas fiquem à vontade, né? Tenho também agora, nesse processo de pandemia, a gente se torna uma pessoa da internet mesmo, né? Não tem como, né? Então, eu abri um canal no YouTube, né? A gente está virando um YouTuber agora. Tem que tirar a vergonha e meter a cara. Exato, né? E manifestar aí para o mundo esse conhecimento que é tão meu quanto o seu, é de todos nós, não é, né, só meu e do Alex, né? Todo mundo Sim. pode acessar. Então, se conectem com a gente e vamos seguir em frente. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado por Gratidão, tudo. Diogo. Estou muito feliz. A gente tem mais uns 4 minutinhos. Você quer falar mais alguma coisa? Eu vou falar então uma coisa que eu separei aqui. Por favor. Tem um pequeno texto do Hellinger que eu separei, que eu acho que ele é propício para a gente lidar nos momentos de perda, né? Principalmente agora que a gente está vivendo muito isso. Então, eu vou ler. Um homem veio a um curso e me disse que tinha câncer. Podia-se ver que não viveria mais por muito tempo. Perguntei-lhe o que queria de mim, e ele me disse que ainda gostaria de esclarecer algo interiormente com a sua mãe, algo que lhe havia causado dor na infância. Eu disse a ele, para que isso agora? Você não vai viver muito tempo. O Hellinger era bem durinho. Pedi-lhe então que fechasse os olhos, ele estava sentado ao meu lado, e lhe disse, imagine que a morte esteja agora bem à sua frente e curve-se levemente diante dela, fazendo-lhe uma reverência. Podia-se ver que ele lutava consigo mesmo interiormente. Então, as lágrimas correram-lhe pelas faces e ele se curvou ligeiramente. Deixei-o entregue aos movimentos da sua própria alma, sem fazer nenhuma interferência. Decorridos mais ou menos 10 minutos, ele abriu os olhos. Perguntei, como você está agora? Ele disse, estou mais calmo. Isto é terapia fenomenológica. Não interfiro de fora. Permito à sua alma expor-se à realidade assim como ela é. É a realidade que atua, quando ela surge e é olhada. E isso é constelação. Olhar as coisas como elas são, sem ficar insistindo em mudar. E às vezes algo acontece. Perfeito. Não vou falar mais nada, só tenho a agradecer. Vamos finalizar dessa maneira, então. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado de Gratidão, coração. Diogo. E mando um beijo para Lu, né? E admiro muito vocês. Um abraço e todo o meu amor para vocês aí. Se cuidem e se Obrigado. protejam. Beijão também para Ana. Namastê. Tchau, gente. Namastê. Obrigado, viu? Todo Tchau, mundo. tchau. Namastê.